Maravilhosa. Esse texto é um texto que trata de um encontro pessoal de Jesus com seus discípulos, numa circunstância em que ele está perto de uma multidão. Ele realiza um tremendo milagre, mas o foco maior é o convite, o chamado, o aprendizado. Jesus usa a natureza, Jesus usa os animais, as flores, o campo, os montes, os morros, pessoas. Ele usa várias ilustrações assim. De quando em quando opera milagres tremendos. Mas o que me parece é que através de toda a caminhada de Jesus, o maior milagre é converter o coração humano. Então ele faz milagres como uma forma de autenticar seu ministério, sua pessoa, mostrando quem ele é, o Cristo prometido, o Deus que se fez homem, que ele não era mais um profeta, mais um curioso, mais um guru na multidão, mas Jesus era na verdade o Deus que se fez homem, que andou entre a gente, como ser humano, perfeito, 100% ser humano. Através dos milagres, ele podia comprovar a sua deidade, a sua origem, de onde ele veio. Como nós falamos a semana passada, o unigênito do Pai, aquele único da espécie. Porque todos nós somos criaturas de Deus e somos filhos adotivos, quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Então os milagres autenticavam o ministério de Jesus e também serviam como ilustrações para os seus discípulos, onde o ensino mais profundo era a meta e não o milagre em si. Por isso qualquer cristianismo, qualquer tipo de evangelho, qualquer tipo de igreja, de pregação, de ajuntamento, que coloque a ênfase no poder, no milagre pelo milagre, na capacidade humana, como se Jesus tivesse morrido na cruz para a gente conseguir ser capaz de fazer determinadas coisas, não faz sentido. Se tudo que nós acreditamos, observamos, e que o Senhor pode até manifestar na sua vida, tem como finalidade a transformação do coração humano. E nos fazer também agentes de transformação na vida dessas pessoas, como nós vimos no vídeo. Mais do que alimentar é mudar o coração, é alimentar a alma sedenta da água viva e da palavra viva. O alimento passa a ser um instrumento para que nós possamos falar do pão da vida que é Jesus. Então é assim que Jesus age na sua caminhada aqui, ou agiu na sua caminhada entre os discípulos. Gente, esta passagem bíblica, ela acontece em 2 outros evangelhos. Acabamos de ler os evangelhos todos. Em Mateus capítulo 4, nós temos basicamente o mesmo relato, bem parecido. Assim como em Marcos, no capítulo 1, também temos o mesmo relato. Porém, só para esclarecimento, as passagens não são paralelas, não são as mesmas. Dá a impressão que Marcos e Mateus são paralelos, ou seja, trata-se da descrição do mesmo evento. Mas Lucas capítulo 5 parece indicar um outro evento. Isso acontece porque Jesus, na verdade, desafia os seus discípulos em vários estágios. Jesus não chega lá e diz: olha, você quer me aceitar como Senhor e Salvador? Levanta a mão, fica de pé e vamos em frente. Parece que ele vai chamando pouco a pouco. Ele vai aprofundando o compromisso. Ele vai caminhando com o indivíduo e desafiando o indivíduo a compromissos maiores, principalmente os seus discípulos. Do chamado, venha, até o fato deles seguirem Jesus, até a salvação, até eles compreenderem que Jesus é Senhor absoluto, tem passos que Jesus vai dando com seus discípulos. Por exemplo,
Quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 36. Simão, que é o Pedro, e André, seguem Jesus naquele dia. Eles estão com Cristo naquele dia. No dia seguinte, Filipe e Natanael foram convidados também a seguirem Jesus, João 1, 43. E com estes outros discípulos, Pedro foi novamente a Caná da Galileia e provavelmente estava lá com seus discípulos naquele momento do grande milagre da transformação de água em vinho. Depois os discípulos também estavam com Jesus em Samaria, quando ele pregou aos samaritanos. Em Marcos e Mateus, Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, e eles respondem, mas não há indicação de que eles deixaram o negócio da pescaria. Nazaré, Cafarnaum, é a região norte de Israel, onde há um grande lago, chamado Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que na verdade é só um grande lago, é chamado de Mar da Galileia. Ai, que legal! Está ali, ó. Esse é o Mar da Galileia, que na verdade é um lago. Esse lago tem mais ou menos 20 quilômetros da sua extensão maior, por 10 quilômetros. É um lago, apenas um lago. Fica ali na região no mapinha, está lá Capernaum, Sea of Galilee. Nós depois vamos, vocês falam inglês também, por isso que nós estamos esnobando aqui, né? Então Galilee, ali é Galileia. Aqui para baixo, onde vocês estão vendo uma outra porção de água, chamado Dead Sea, é o Mar Morto. Já fica perto de Jerusalém, dá para ver ali no mapa também. Jerusalém ao sul, e ali nós temos Cafarnaum, Nazaré, Mar da Galileia, que é aquele pequeno lago ao norte. A maior parte do ministério de Jesus, ele estava ali naquela região da Galileia. É tanto quando ele desce para Jerusalém, às vezes, as pessoas disseram uma vez, né, pode alguma coisa boa vir lá do Nordeste, da Galileia? É como o sulista preconceituoso, ele nunca acha que no Nordeste tem coisa que preste. É porque ele não conhece, é a ignorância que faz isso, como às vezes o americano acha que o brasileiro também não tem nada que preste. Anos atrás, quando eu estudei fora do país, que eu cheguei lá, me perguntaram se eu morava, ou se eu já tinha subido numa árvore onde as pessoas moravam, e se tinha argola, se eu usava argola também, no lugar onde eu morava. E eu perguntei, olha, lá tem árvores onde o pessoal mora em cima, só que eles sobem de elevador. Aí o cara misturou tecnologia com árvore, ficou sem entender. Eu disse, menino, rapaz, você está pensando que o Brasil é o quê? Eles acham que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Então tem sulista, olha que eu nasci em São Paulo, só que eu sou filho de nordestinos, mas tem sulista que não acha que aqui não tem nada, que aqui não pode acontecer nada, né? Então era mais ou menos assim a Galileia e o ministério da Galileia e o ministério da Judéia, que era um ministério mais focado em Jerusalém, perto do templo, parecia mais puro e etc. Então, qual era o contexto? Verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Então, retornando um pouquinho, para não perder o fio da meada, lembra do que eu disse? Jesus andava perto do mar da Galileia desde o início do seu ministério, e ele via os pescadores ali. Ele fez um primeiro chamado a Pedro, mas Pedro, mesmo tendo seguido Jesus, acabou não deixando o seu negócio. E este texto de Lucas, diferente dos dois textos de Mateus e Marcos, mostram agora que Pedro, de uma forma especial, larga tudo. Então, todo aquele milagre, tudo que Jesus fez, tinha a ver com a necessidade de falar especificamente a Pedro e, obviamente, aos seus colegas também. Então, o lugar era Cafarnaum, ao norte de Israel, atraía grande multidão, Jesus, e o texto diz que a multidão estava comprimindo ele. Imagina, né?
Jesus pregando e o povo querendo pegar nele. Era mais do que esses jogadores famosos ou esses artistas famosos. Naquela época Jesus não tinha segurança. Eu acho que ele não precisava de segurança, não usava segurança, ele andava no meio do povo. Mas o povo estava comprimindo o Senhor, no verso 1. Ali naquele lago. Só para outro esclarecimento, aliás, dando outro esclarecimento importante. Por que é chamado de Mar da Galileia? Por que tem um episódio na Bíblia em que as ondas parecem jogar o barco de um lado e para o outro, e eles dizem, Senhor, não te dá que pereçamos, e Jesus está dormindo tranquilo, até que ele acorda e faz abrandar o mar. Como é que um lago pode chegar a esse ponto? Uma foto muito bonita do Mar da Galileia, é que existe uma canalização de um vento, que vem exatamente daquela região da Turquia, e esse vento é tão violento quando ele bate no lago, que cria ondas de até 2,5, quase 3 metros de altura. Então, um surfista certamente se daria bem lá no Mar da Galileia. Por isso que é chamado de mar, porque ele tem ondas como se fosse, então, um mar. Então, vamos lá. Verso 2. Jesus vê 2 barcos. Lembra que ele está comprimido pela multidão. Todo mundo quer pegar nele, todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer uma resposta. E ele viu então 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores haviam descido do barco, talvez fosse já manhã, e eles estavam então lavando as redes. Geralmente a pesca era feita à noite, e eles estavam fazendo o normal pela manhã, lavando suas redes. Então, 2 barcos junto à praia, 2 pescadores lavando as redes, depois de uma noite de pesca, e nós vamos ver uma pesca mal sucedida, inclusive, nas circunstâncias normais, que seria a pesca noturna. Coisa trivial, eles estavam agora limpando as redes, para se preparar para a noite. Por que eu estou contando todos esses detalhes? Porque, amado, Jesus não é um camarada que senta numa classe de escola bíblica dominical com a Bíblia na mão e uma revistinha e diz, atenção seus apóstolos, sentem aí, porque vai começar a história. Eu vou dar uma aula para vocês. Esse absurdo só existe na cabeça de nós batistas, presbiterianos e muitos outros tradicionais que inventamos essa coisa do indivíduo que possui o ensino e que ele tem um controle em todos os aspectos, em todos os sentidos. Jesus pregava, era verdade, mas vocês percebem quanto Jesus sentava no chão, conversava com as pessoas, como nós vimos aqui? Isso é o que acontece num ambiente onde você, no PG, no grupo pequeno, chama alguém para a sua casa, vai à casa dele, vai até a rua, senta no papelão do outro, conversa com alguém andando na beira da praia e falando das grandezas de Deus e da ilustração de tudo que acontece ao seu redor. Assim era Jesus. Nós não podemos inventar um cristianismo diferente, porque as escolas rabínicas daquela época estavam lá dentro da sinagoga, ensinando os doutores e as pessoas se doutorando, mas com pouca eficácia de misericórdia, de amor e de transformação, porque são pessoas acostumadas simplesmente a ouvir e jamais praticar a misericórdia e o amor. Falam de Jesus, falam de evangelismo, fazem cursos de teologia, mas não evangelizam absolutamente ninguém e não tem misericórdia para abraçar alguém que está na beira da calçada. Jesus vai à beira do lago. Jesus usa a roupa do povo. Jesus suja os seus pés. Por isso essa música tão bem interpretada aqui pelo Daniel, fala de alguém convidando Jesus para entrar em casa. E ele dorme, e ele tem sede, e ele come. E aquela pessoa que hospeda Jesus fica preocupada que tipo de sonho teria ele, porque ele parece muito humano. Então, quando esses textos bíblicos aqui é para a gente aprofundar e pensar no ambiente. Jesus está ali com aqueles pescadores, como se fosse ali no Mucuripe. Ele desce para a beira da praia
e vai conversar com aquelas pessoas que estão lavando suas redes depois de uma noite de pesca. Porém, Jesus não estava ali por acaso. A despeito da multidão, preste atenção, ele queria falar com os seus discípulos. Parece que a hora era uma hora do compromisso final. Não foi à toa que ele escolheu o barco de Pedro, porque Pedro seria de verdade o porta-voz dos apóstolos. Aquele sobre o qual pesava a responsabilidade naquele dia de Pentecoste de abrir a palavra de Deus e explicar ao povo o que estava acontecendo no início da igreja. Pedro não é papa, Pedro é Pedro. É Pedro que nega, é Pedro que fala bobagem, é Pedro que se deixa levar pelo diabo. Não tem nada impecável em Pedro. Essa é uma invenção romana, que não tem absolutamente nada a ver com o que a Bíblia diz. Mas Pedro é sim uma pessoa importante no início da igreja. E Jesus então usa todo aquele clima. Ele abandona a multidão e sai de perto da multidão, porque ele quer finalmente conversar especificamente com Pedro. Pense nisso. A questão não era a multidão. A questão não era a massa, mas o pequeno grupo de discípulos. É aí. Os discípulos que iriam levar a mensagem adiante. Os discípulos que teriam um método de evangelismo que era relacional. É muito bom você juntar multidões na beira-mar, multidões nos estádios, multidões para você pregar, multidões e multidões e multidões. Nós aqui, enquanto Deus permitir, nós vamos pregar as multidões, que venham tantos quantos queiram, tantos quantos possam ouvir a palavra de Deus, mas nada substitui o evangelismo pessoal, relacional, no pequeno ajuntamento, onde as pessoas sabem o seu nome, conhecem a sua vida, sabe quem você é, sabe das suas dores, das suas lutas, e é capaz de pegar no seu braço, no seu ombro, ou então ser um apoio para a sua vida no momento de tristeza. A questão não era a multidão, eram os discípulos. Outra coisa importante, a despeito da sua glória, do seu poder, Jesus era próximo com a realidade das pessoas. Isso dava a ele o direito de ser ouvido. Se você não ouve as pessoas, se você não senta no mesmo papelão da rua, você não tem o direito de falar alguma coisa para aqueles indigentes ou para aquelas pessoas, que aliás nem indigentes são seres humanos. Aquele homem com uma cultura invejável, falando um português muito polido, está lá dormindo na rua, talvez por um revés na vida, por uma situação qualquer, talvez por um vício que entrou na vida dele, por um problema na família, e aquele homem, sem conhecer Cristo como Senhor e Salvador, mergulhou naquele tipo de vida. Alguém tem que descer lá para falar com ele, alguém tem que ir lá. Jesus não se aproximou da sua vida, amado, nem da sua agenda por acaso, saiba disso. Você não está aqui por acaso. Um dia Jesus te cercou como Ele me cercou. Sonhei em ser tanta coisa, aviador, fui para a academia de aviação, fui para o exército, sonhei em ser jogador, sonhei em ser tanta coisa. Um dia Jesus cruzou o meu caminho, não foi por acaso, Ele me chamou. Ele me tirou da futilidade de querer ser alguma coisa importante na vida, quando eu não considerava o meu coração mau, a minha vida má, e quanto eu precisava de Jesus. Olha para a sua vida, pense nisso. De uma forma especial, Jesus usou alguém para chegar até você de uma forma pessoal. Não é na massa, é pessoal, muito pessoal. Ele tinha um propósito quando se aproximou da sua vida. Sabendo onde e como você está, Ele se aproxima e busca sempre um relacionamento que vai além do discurso. Para a multidão, pregação. Para os discípulos, estímulo ao aprendizado no dia a dia, à beira de um lago. Ilustração viva da vida. Verso 3. Agora Simão, o barco e os instrumentos do Senhor. Olha que coisa legal. Versículos 3 e 4. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Ou seja, Simão,
O povo está me espremendo aqui. Ele entrou no barco de Simão e disse: coloca esse barco um pouco mais para lá, afasta um pouquinho, porque eu quero falar à multidão. Interessante, né? Os estágios na vida de Simão Pedro. Pedro agora era um instrumento em processo. Ele primeiro havia sido chamado pessoalmente. Agora Jesus está usando o barco dele. Mas lá no fim da história ele quer o coração de Pedro. O coração de Pedro. Preste atenção. O contato inicial foi na Judéia, eu já disse. No casamento com Jesus. Simão voltou para o seu próprio negócio. E Jesus agora está usando o barco de Simão como instrumento. O que é que Jesus quer fazer com esse barco? Ele quer atender a multidão. Pronto, eu vou falar para essa multidão. Deus quer usar aquilo que Pedro tinha, quis e usou. Deus quer usar aquilo que você tem em mãos, para fazer com que o evangelho vá às multidões. Naquele estágio da vida, talvez Pedro tenha feito do trabalho um fim em si mesmo, um refúgio. E não um instrumento da graça de Deus, até que ele encontrou Jesus de novo. O fato de Pedro estar lá, preocupado com pesca, limpando rede, enquanto a multidão está lá assediando Jesus, ouvindo de Jesus, e parece que esses discípulos estão nem aí, estão lá no canto. A gente pregando no anfiteatro da Beira-Mar, e os discípulos estavam lá na ponta lá do Mucuripe, limpando rede. Jesus pregando no anfiteatro e os caras lá com rede. Então nem aí. Já haviam recebido uma mensagem, um chamado, mas eles não estavam preocupados. E então Jesus até esse ponto, né? Porque Jesus começa primeiro dizendo: me dá teu barco aí. Deixa eu entrar nele. Me dá a impressão que Deus quer usar o que temos e o que somos como instrumentos da sua graça. Vem, Pedro. Aí, versículos 3 e 4, tem dois pedidos que ele faz a Simão. O primeiro pedido foi que ele Pedro afastasse o barco da terra. Dispõe o barco para que eu possa pregar. Jesus solicitou o instrumento de trabalho de Pedro para ser o seu púlpito. Interessante, né? Ele abre as escrituras e começa a ensinar do barco às multidões. O ensino era uma forma de autenticar a sua pessoa e sua palavra diante de Simão. Está vendo, Simão? O que é que eu faço aqui? Presta atenção. A despeito dos milagres, a ênfase maior de Jesus sempre estava na proclamação da palavra para a multidão. Prega para a multidão. Fala a palavra de Deus para a multidão. Não fica brincando de exorcizar pessoas, de controlar demônios, de fazer coisas espetaculares, para mexer com o emocional das pessoas. O emocional é enganoso. Nós temos que falar a mente, o coração, em conjunto, para que a palavra de Deus possa fazer sentido, educar o povo na palavra, estimular o povo à palavra. Jesus fez isso. Aí vem o segundo pedido. Quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, presta atenção, eles tinham pescado a noite inteira, estavam lavando redes pela manhã. Eu não sei o horário aqui, mas talvez fosse perto de meio-dia. Jesus faz um outro pedido para Pedro, um pedido meio absurdo para pescador. Ele disse assim: vamos ao alto mar, vamos lá no centro, lá no meio, e lá lançai as vossas redes para pescar. Jesus não diz: vamos lançar lá para ver se dá alguma coisa, porque eles já não tinham pescado na noite anterior, na hora favorável. Mas Jesus pede, e olha o que Pedro responde, no verso 5, na primeira parte. Pedro diz assim: mestre, espera aí, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Gente, Pedro era um pescador experiente, e ele parece demonstrar uma certa irritação aqui com um pedido quase absurdo de Jesus, que entendia muito de carpintaria, não de pesca. Já pensou? Aí Pedro disse: Senhor, você não está entendendo. O melhor horário da pesca é noturno. Nós já fomos lá, não pescamos nada, porque pescaria era feita à noite, e ainda é, espero, para alguns, né? Os bons pescadores que vão aí pela madrugada.
onde o peixe sai das profundezas e vem para alimentar-se na superfície. O peixe permanece na superfície enquanto estiver escuro. Mesmo assim, ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Voltar de dia parecia um absurdo na cabeça de Pedro. Queridos, aqui mostra uma outra coisa importante. Não há pecado em ponderar, não há pecado em duvidar, se for uma dúvida sincera. Mas, Senhor, eu não estou entendendo. A dúvida pode ser maliciosa, essa Jesus condena e conhece, mas ele nem assim retruca ou censura a dúvida de Pedro. Eu quero só desafiar você a pensar o seguinte: não há pecado em ponderar, não há pecado em até questionar, mas presta atenção numa coisa: os precedentes humanos não determinam o que Deus pode ou não pode fazer. Eu preciso traduzir isso para você entender, se ainda não entenderam. O fato de humanamente ter sido sempre assim, o fato de na sociedade ter sido, ou estar sendo, ou ser norma, o fato de sempre ter funcionado desse jeito entre humanos e entre a gente aqui na terra, no dia a dia, quando Deus lhe pedir algo para fazer, em nome de Jesus, saiba que a lógica humana não determina o que Deus pode ou não pode fazer. Ele é criador de tudo nesse universo. Ele é criador de todas as coisas. Tudo está absolutamente sob o seu controle. Aliás, em Lucas no capítulo 1, verso 37, que diz: nada é impossível para Deus. Nada. Ele é capaz de fazer absolutamente tudo. Ele só não é o teu servo. Ele só não é o teu empregado. Ele só não está à disposição daquilo que você projeta no seu coração. E Deus, como Pai, sabendo que é mal, Ele não dá, Ele não dá, Ele não dá. Uma criança pode pedir uma arma para brincar, uma faca. Quantos pais já tiveram essa experiência de uma criança que brinca com um bocado de coisa, daqui a pouco você olha, ela está com uma agulha, ela está com uma faca na mão. Você como pai vai fazer o quê? Ela quer, você vai dar? Se é uma colher de brinquedo, você dá. Se não, a lógica humana não determina o que Deus pode fazer. Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor para você. Quando você ouvir pessoas dizendo que você pode no seu coração projetar e pedir que vai acontecer porque está determinado, isso para mim é coisa do diabo. Porque quem determina é Deus, não é você. Deus determina. Ele diz que você pode pedir, e segundo a sua vontade pode ser concedido, ou não. Deus sempre responde às nossas orações, e às vezes Ele responde não. Você pede aquele garoto, aquela garota, e Deus diz não, aí você vai e escolhe. Para depois amargar problemas, lutas e dificuldades, e aí tem que voltar arrependido, quebrado, e uma série de coisas. Não peça a Deus aquilo que não está em conformidade com a sua palavra. O pedido que é certo que Deus atende é aquele que o filho sabe que o pai teria prazer em dar, porque ele conhece o pai e pede aquilo que está em consonância com a vontade do pai. Então a lógica humana precisa dar lugar ao mandamento de Deus. Jamais o mero sentimento ou as nossas emoções podem ser o árbitro daquilo que eu quero, daquilo que eu posso. Pescar durante o dia parecia loucura para Pedro, mas Jesus está mandando jogar a rede. Presta atenção e cuidado com o seu coração. Eu vou dizer uma coisa aqui que hoje tem relação com meia dúzia de pessoas dentro dessa congregação. Mas esse maldito positivismo, essa maldição
que faz do ser humano um Deus capaz de determinar o que pode acontecer por força do pensamento, por força da materialização, pelo apelo emocional que se faz, é brincar de Deus e chamar as pessoas para brincarem de deuses, com D minúsculo. Nós aqui nessa comunidade vamos condenar veementemente qualquer tipo de abordagem que não dê a glória para o nome do Senhor e cuja fonte não seja a palavra de Deus. Não a emoção, não a emoção. Nós nos emocionaremos, sim, quando estivermos fundamentados no que Deus diz, porque senão a minha mente, se ela não for alimentada pela palavra de Deus, eu vou me emocionar com coisas que são perigosíssimas. Eu já me emocionei com muita coisa na vida, loucura, absoluta loucura, porque meu coração pedia, porque a minha mente pedia, porque o meu estômago pedia, porque a sensualidade, a sexualidade pedia. A gente se emociona com essas coisas, mas sem lei, sem palavra, sem parâmetro. Então, não faça como Pedro, que a princípio disse: Senhor, peraí, esse negócio não tem lógica. Aí vem versículos 5, 6 e 7. A obediência contra a lógica, que legal. Ele diz: Senhor, nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, o quê? Lançarei a rede. Aí, Pedro, finalmente. Senhor, mas o negócio aqui não é bem assim, a gente já foi lá, não apanhou nada, esses dias não tem peixe. Mas quando Jesus mandou, acho que Pedro pensou, repensou e disse: tá bom. Porque Pedro é daquele tipo que uma hora ele está lá embaixo, outra hora ele está lá em cima. Uma hora ele está eufórico, outra hora ele está depressivo. Uma hora ele fala que odeia e vai matar todo mundo, outra hora ele diz que ama o mundo inteiro. Alguém conhece pessoas assim como Pedro? Eu conheço. Eu tive algumas pedritas lá em casa. Mas Pedro disse: não, agora, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus. Pedro decidiu obedecer. Agora preste atenção no exemplo de Pedro. Ele não obedeceu porque ele cria que o peixe ia sair, não. Eu acho que ele obedeceu dizendo assim: ele ainda deve. Senhor, é o seguinte, eu vou jogar porque o senhor falou, mas aí não tem peixe não. Ser humano, é assim que nós somos, não é não? Não interessa, obedeça. Se Deus falou, joga a rede. Se Deus falou, venda. Se Deus falou, faça. Se Deus falou, diga não. Se Deus falou, fica quieto. Se Deus falou, para. O que Deus disser, ouça. E o que Deus disser não são as intuições da tua cabeça. Porque, o pastor Armando, ele nem prega bem, mas ele não acredita em revelação. Eu não acredito em revelação além desta revelação. Isso aqui é revelação. O que a Bíblia diz é que nós somos iluminados pelo Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus. E é verdade que Deus, através de um sonho, de uma palavra, de um irmão, de quem quer que seja, pode mostrar algo inusitado. Eu não vou limitar Deus, se Ele quiser Ele faz, está certo? Mas como é que eu vou agir e reagir mediante isso que o irmão diz? Aliás, é uma temeridade quando alguém se aproxima de você e diz assim: Deus mandou falar. Que é isso, cara? Deus mandou falar? Se ele disser que Deus mandou me atirar no meio da BR-116 e ficar deitado lá, porque carro nenhum vai vir, você vai? Eu não vou. Porque eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia meu Deus mandando eu fazer isso aí. Diz? Percebe? Aquilo que é dito para você tem que ser julgado à luz da palavra. É a palavra que é a base, porque senão eu viro marionete nas mãos dos profetas. Eu viro marionete nas mãos daqueles que manipulam o futuro, que às vezes não dizem coisa com coisa. Às vezes dizem o óbvio.
E você acredita. É como aquelas... Ô irmão, Deus me falou aí que o irmão vai ser próspero. O irmão vai crescer muito. Não diz nem em quê, mas o cara já acredita que ele vai crescer. O irmão vai encontrar o amor que esperava. O irmão vai... Peraí, cara. Então, crente em Cristo, fique esperto. Se alguém falar que alguma coisa foi revelada sobre a sua vida, você diz, tudo bem. Sabe por quê? O diabo revela também. Se quiser, a psicografia vai dizer um bocado de coisa do teu passado e pode projetar o teu futuro. Quer? Está cheio. Está afim disso? É isso que você quer? Eu não quero isso. Eu quero conhecer meu Jesus. Eu quero que Ele mude o meu coração e a minha vida. Eu quero que Ele mude o meu caráter. Eu quero que Ele me faça andar de forma ordeira, que me ensine a amar, que me ensine a ter misericórdia. Vocês estão lembrados do fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é milagre, cura do fígado, revelação, é fruto do Espírito, não é não? Adivinhação, todo mundo caindo no chão, é fruto do Espírito. Quantos frutos do Espírito eu já falei? Nenhum. Gálatas 5:22. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso é o quê? Fruto do... Você quer o Espírito operando na tua vida? O Espírito vai ensinar você a amar, a viver em paz, a ser longânimo, paciente, moderado. É assim. Então, Senhor, sobre a tua palavra eu lanço a rede, sobre a palavra de Jesus. Então, ele decidiu por simples obediência. Deus mandou eu deixar aquele negócio, eu vou deixar. Deus mandou eu parar, eu vou parar. Obediência é a disposição do coração. O salmista no Salmo 119:12 diz, dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. É uma decisão. Salmo 119:115, afastem-se de mim os que praticam o mal, quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. E Samuel diz, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Quer uma aplicação? Um coração obediente é mais importante do que todo o serviço que você possa prestar a Deus, de todo o milagre que você possa ver operado na sua vida. Obediência, obediência. Sabe o que aconteceu? Olha as lições surpreendentes do milagre. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros, venham pessoal, o pessoal do outro barco, para que os fossem ajudar, e foram encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique de tanto peixe. Senhor, Criador, grande quantidade de peixe. Por que foi surpresa? Porque ele só conhecia a lógica humana. Quando Deus se mostrou poderoso, Jesus se mostrou poderoso, foi surpreendente. Por que as redes se romperam? Porque eles não estavam preparados para a abundância de peixes que o Senhor ia trazer. Eles sempre dimensionaram para menor. E chamaram os companheiros, porque outros precisavam se envolver também, porque não era obra de um só. Venham ver. E os barcos ficaram cheios, quase foram a pique. E olha o verso 8 e 9, o resultado. Vendo Simão isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou o quê? Pecador. Parece que naquela hora Pedro começou a compreender a limitação humana, a dúvida do coração. Ele se sentiu mal por não ter confiado na palavra do Senhor, por não ter olhado para Ele como a sua fonte maior, capaz de lidar com a natureza, capaz de lidar com circunstâncias, capaz de mudar a vida, o rumo, a rota de pessoas. Olha a resposta de Pedro.
pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Olha, gente, qual é o primeiro ato de Pedro? Adoração. Ele ajoelha-se, ele se prostra e ele diz: tu és o quê? Senhor, Senhor. Senhor é a palavra que ele chama. Senhor significa dono absoluto, meu mestre. Nós conhecemos Jesus como Salvador, que vai nos levar lá para a eternidade, mas poucos de nós compreendem de verdade, ou compreendemos, o que significa Jesus ser dono da tua vida, a ponto dele dizer no seu ouvido, pela palavra, nos seus olhos, entrando na sua vida: não faça isso, e você dizer: Senhor, tu és o Senhor, contra a minha vontade, contra os meus desejos, contra tudo que está aqui oportunizado, eu digo não, eu obedeço a tua palavra, Senhor. Aquilo que é normal para os homens, não deve ser normal para alguém que conhece o Senhor. Isso significa dizer, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Significa orar o Pai Nosso, não rezar o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, que quer dizer, reina, Senhor, em mim, reina na minha vida, reina no meu viver. Nós cantamos isso. Reina no meu lar. O que é isso aí? Você quer colocar uma estátua de Jesus no lado do seu lar? Quer abrir a Bíblia Barça e colocar lá na frente para evitar mal olhado na tua casa? Ou você quer que Jesus tome conta da sua TV, dos seus olhos, do seu computador, da sua casa, das suas finanças, das palavras que você profere, das relações que você tem, que Ele tome conta dos seus filhos, que Ele tome conta da sua esposa, do seu marido, dos seus pais? É isso que você quer? Vem teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra, bem aqui, como é feita também nos céus. Não peça isso para o Brasil, para o Ceará, para Fortaleza, enquanto isso não acontecer lá na tua casa primeiro, na tua vida primeiro, o reino de Deus lá. Tu és Senhor. A segunda coisa aqui é que ele se humilha, ele diz: eu sou pecador. Preste atenção, povo de Deus. É reconhecimento da falibilidade humana. Eu falho, eu erro. Pedro presumiu que ele era sabido o suficiente, que Jesus não entendia nada de negócios, que Jesus não entendia nada de trabalho, Jesus não entende nada de engenharia, Jesus não entende nada de nutrição, Jesus não entende nada de educação, ele não entende nada disso. Não entende de vendas, ele não entende nada, porque eu e você estamos envolvidos em coisas no dia a dia que nós manipulamos, que temos uma maestria para lidar com essas coisas, porque é o negócio, é o business, é o computador, é o faz, e vai ser, e vamos fazer, é a lógica. É a lógica que derruba uma nação, é a lógica que derruba uma Europa, é a lógica que faz do quase endeusado Tio Sam, Estados Unidos, a América, um país que mergulhou numa bolha perfurada, se mostrando um fracasso como a União Europeia. Sabe o que é isso? É a arrogância de Nabucodonosor, que só vai aprender a se humilhar quando Deus colocar ele de quatro no chão. Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente também. É tanta arrogância, é tanto saber, é tanto domínio. E ainda tem gente que quer lhe ensinar a ser o Deus desse século. Eu nem quero. Não queira. Mas dê a glória ao Senhor. Olha Nabucodonosor deitado, sentado no chão, de quatro, dando glórias ao Senhor do universo. Faça isso, querido. Pedro diz: eu sou pecador. Ele não estava sem noção não tinha noção do que Jesus estava pedindo. Pedro, apesar do pecado, uma coisa que eu achei interessante nesse texto, presta atenção nisso aqui. O que eu achei legal sobre Pedro, eu disse: puxa vida, que coisa. Geralmente quando o indivíduo está em pecado, quando o indivíduo se vê errado, quando o indivíduo pisou na bola, o que ele faz? Ele quer correr de Deus.
Não é não? Lembra de Jonas? Ele foi para o outro lado. Lembra de Agar? Saiu correndo. Lembra dos caras que já abandonaram a igreja, abandonaram a comunidade? Está com pecado, está com problema. O cara disse, rapaz, eu vou sair dali. Né? Mas Pedro foi interessante, porque eu acho que ele raciocinou assim, eu sou pecador, mas eu não posso sair da presença dele, senão eu morro. Eu sou pecador, mas eu não posso sair daqui. Senhor, eu não sou digno. Vai embora, Senhor, pode ir. Eu acho que lá no fundo ele sabia, ele não vai me abandonar. Eu espero que ele não vá me abandonar. E ele não abandonou Pedro. É bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, que coisa. Pedro, apesar do pecado, não se afasta de Jesus, mas pede que ele tome a iniciativa de deixá-lo com os seus pecados. E aí a adoração agregou todos, Tiago, João, verso 10. Esta é a única instância em que um milagre leva alguém a compreender a santidade de Jesus e a pecaminosidade do homem. Pausa de novo, amados. Pausa de novo. Essa foi diferente, essa palma aí. Mas eu vou dizer. Pausa, não bate palma, pausa. Vocês não batem palma para mim, mas pela verdade que vocês estão ouvindo, não é assim? Amém. Mas só para dizer, preste atenção nisso aqui. Em todos os milagres que a gente vê por aí, e no Novo Testamento, o povo exalta o milagre, exalta o milagreiro, faz um bocado de coisa. Esse é o único milagre que resultou em contrição daquele que foi o objeto do milagre. É o único milagre em que a transformação do caráter de Pedro foi o resultado do milagre. Ninguém falou de comer peixe aqui. O milagre foi feito, o que aconteceu? Peixe, muito peixe. O que eu vou fazer com esses peixes? Eu não estou nem aí com esses peixes. O fato é que esse milagre mostrou que eu sou um miserável pecador, que não sou digno de estar na presença desse maravilhoso Senhor que controla o universo. Igreja Batista Central de Fortaleza, vocês vão me ouvir falar sobre isso, até que eu morro, vocês me chutem daqui. Preste atenção. O milagre de Deus tem que redundar em mudança de caráter, em reconhecimento da nossa pecaminosidade, da nossa pequenez, que nós não somos nada e Ele é tudo. Esse milagre fez com que Pedro se prostrasse na presença de Deus e dissesse: santo, santo, sai de perto de mim, Senhor, eu não sou digno, sou digno. Já viu algum culto de milagre que acontece isso? Ou os caras saem de lá dizendo: rapaz, que poder, amigo. Ou então o cara diz: não, vai lá que você também pode fazer. Legal, vou virar o Todo-Poderoso. Para quê? Tem nos postes de Fortaleza, quer fazer voltar o amante? Vai lá, mamãe. Vocês sabem o nome, melhor do que eu. Irmã Íris, mãe Jurema, irmã de não sei que da onde. Aí os milagres. Quer milagre? Vai lá, o diabo faz. E sabe o que é pior? Faz voltar mesmo. Mas não é isso que a gente quer, não. A gente quer que Deus permita, se quiser, milagre para a glória do nome dEle, para a transformação da nossa vida. Foi o que aconteceu com Pedro aqui nessa hora. Aí, amados, vamos lá. Ele não tira proveito do milagre, ele entende o que é mais importante do que o milagre, a glória de Jesus e a sua santidade. Amém? Isso é mais importante do que qualquer milagre. Aí vem o consolo, versos 10 e 11. Daniel, pega o pessoal aí, pode vir aqui. Aí Jesus diz o quê? Não temas. De agora em diante você vai ser pescador de gente. Pescador de gente. Olha a palavra de Jesus, a despeito da pecaminosidade de Pedro, da dúvida de Pedro. Ele diz: não temas. A confiança e a obediência de Pedro levou a usufruir da presença do Cristo sem ser consumido. Não tenha medo. Aí vem o chamado: segue-me.
O compromisso agora era definitivo. De agora em diante você vai ser pescador de gente, seres humanos. Homens aqui no sentido de raça humana. Lucas 5,10, doravante serás pescador de homens. Os irmãos João e Tiago, sócios de Pedro, também foram desafiados no versículo 10. Em Marcos capítulo 1, verso 17, quando Pedro pediu para o Senhor se afastar dele por causa da sua pecaminosidade e santidade, o próprio Senhor diz: vem e segue-me. A resposta: deixar e seguir. Olha a resposta de Pedro, verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Os irmãos João e Tiago, sócios de Pedro, também responderam. E eles seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Agora eles saíram fora da sociedade. Mesmo depois de negar Jesus e retornar ao velho negócio, Jesus disse a Pedro: segue-me. João 21:19, lembra? Apacenta minhas ovelhas. Jesus deixou claro que a pesca agora seria outra, pescadores de vidas humanas, pessoas que seriam fisgadas pelo amor de Deus, demonstrado em Cristo Jesus. Verso 10, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O chamado foi específico para Pedro, até que em Pentecoste o Espírito veio chamando todos nós, em todo lugar, para abençoar a vida de outros. Nem todos precisam servir a Deus de tempo integral, no sentido de deixar seu trabalho. Aqui o camarada pode interpretar isso: Deus está mandando eu deixar meu emprego. Não é isso. Nem todos deixaram seus trabalhos para seguir Jesus naquela época. Esses foram os apóstolos chamados, os discípulos chamados, o núcleo da igreja. O chamado foi específico para Pedro, até que em Pentecoste o Espírito veio chamando todos, e até hoje chama todos, em todo lugar, para abençoar a vida de outros. Nem todos se dedicam tempo integral, mas todos integralmente se dedicam ao Senhor, onde quer que estejam. Somos pescadores de seres humanos. Está pronto? Você diz: mas Senhor, eu joguei a rede aí, não peguei ninguém até agora. Falei de Jesus, não deu certo. Eu tenho vergonha. Eu não sei. Jesus está dizendo assim: o que é que você tem na mão? O que é que você tem aí? Veja onde eu estou te enviando. Qual é o teu mar da Galileia? Teu lago de Genezaré? Qual é o seu lugar, seu momento? Quais são os instrumentos? Só precisa dizer: Senhor, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Cria coragem para orar por alguém, falar de Cristo para alguém, conduzir alguém a Cristo. Crie coragem, porque nós somos chamados para sermos pescadores de gente, crianças, adolescentes, adultos, mulheres, homens, todos, em todo lugar. E vamos aprender essas lições preciosas de Pedro, né? Reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é santo. Reconhecer a nossa pecaminosidade e prostrar-se aos seus pés. Vamos orar. Baixa a sua cabeça aí um pouquinho. Senhor, eis-nos aqui. Todo o meu ser, toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todos os meus bens. Quero que o Senhor venha reinar em mim, de forma a me fazer um servo obediente, pronto, que não duvida das tuas promessas, que fica atento àquilo que é prometido por homens e por meio de homens, mas que obedece à tua palavra. Senhor, nós temos apontado que 2012 será o ano aceitável para nós, o ano da pregação, da multiplicação da palavra, de levarmos pessoas a Cristo através do relacionamento, da vida na vida. Então prepara a tua igreja, Senhor, como o Senhor tem feito nesses últimos dias.
para pregar o evangelho simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos aqui, Senhor, têm barcos, redes, negócios, que precisam ser colocados à disposição do Senhor. Eu quero desafiar você agora aí em oração, dizendo: Senhor, eis-me aqui, o que tenho e sou, eu não tenho apego, eu quero que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, seja um instrumento, Senhor, para que o Teu Evangelho alcance as vidas que o Senhor quer nesta cidade. Eu não temerei, eu não temerei. Glórias ao Teu nome, Senhor. Senhor, que a Tua igreja responda. Aprenda, Senhor, que esta pregação que vai à multidão, ela é só um complemento daquilo que deve acontecer no 1 a 1, no pequeno ajuntamento, vida na vida, multiplicando-se, Senhor, para que o amor de Jesus alcance outros, vizinhos, amigos, parentes, crianças. Faz isso, Senhor. Envia esse povo, Senhor, como o Senhor enviou aqueles apóstolos e discípulos. Envia, Senhor, a Tua igreja, envia-nos, Pai. Louvado seja o Teu nome, e nós pausamos aqui, estarrecidos na Tua presença, pelo Teu grande poder, pelos milagres que o Senhor já tem operado.